Tem gente que continua correndo, mesmo quando ninguém mais está perseguindo ela. O trabalho acabou, o problema foi resolvido, a semana terminou e mesmo assim alguma coisa por dentro continua acelerada. Ela não consegue simplesmente parar. Aí vai, pega o celular sem motivo, abre aplicativo, fecha, abre outro, vai até a cozinha sem fome, procura qualquer coisa para ocupar a cabeça. E se você perguntar para essa pessoa o que ela está fazendo, ela não vai saber responder. Porque ela não está procurando nada específico. Ela está fugindo de alguma coisa. Só que não sabe do que. E aqui é onde fica interessante. Porque a maioria das pessoas que eu conheço reclama que está cansada. Fala que precisa descansar mais, fala que queria mais paz. Mas quando finalmente a paz aparece, ela incomoda. O silêncio incomoda, a calma incomoda, a ausência de problema incomoda. E a gente começa a achar que isso é um estresse, né, moderno, que é só ansiedade, que é só o ritmo da vida adulta. Mas eu acho, e é isso que eu quero explorar nesse vídeo, que tem algo muito mais profundo acontecendo, porque não é que a pessoa não quer descansar, é que ela desaprendeu como é existir sem estar em alerta. E isso muda completamente o problema. Porque, pensa bem, se fosse só cansaço, a solução seria descansar mais. Mas se o problema é que você perdeu a capacidade de descansar, descansar mais não vai resolver nada. E eu quero te mostrar exatamente por que isso acontece. O que o corpo faz quando passa tempo demais em estado de alerta? O que aparece quando o movimento finalmente para? E o que as cartas têm a dizer sobre isso? Deixa eu te mostrar como isso aparece no dia a dia. Imagina isso, você senta no sofá depois de um dia longo, desliga o computador, fala para si mesma ou para si mesma, agora eu vou descansar. Passa 2 minutos, você já está no celular. E não é porque tinha alguma coisa urgente. Não foi alguém que te chamou. Mas porque ficar sentada ou sentado sem nada acontecendo começou a parecer estranho. Como se existisse um desconforto muito pequeno, quase imperceptível. Sabe, um tipo de zumbidinho que começa quando tudo fica quieto? E aí você faz qualquer coisa para não ter que ouvir esse zumbido. Pensa naquela pessoa que finalmente tirou férias. Viajou, saiu da rotina, mas no segundo dia das férias já começou a ficar ansiosa. O corpo saiu da rotina, mas a cabeça continuava funcionando como se ainda tivesse tudo para resolver. Como se em algum momento fosse disparar um alarme e ela precisasse estar pronta. Tem gente que deita para dormir e o corpo continua tenso, a mandíbula apertada, o ombro duro, a respiração curta,
como se alguma parte dela ainda estivesse esperando um próximo problema acontecer. Não é exagero. É literalmente o que o sistema nervoso faz quando fica tempo demais no modo de sobrevivência. Eu não vou entrar mais profundamente em neurociência, mas tem um conceito da neurociência que é basicamente fala do custo acumulado que o corpo paga por ficar em estado de alerta por muito tempo. Porque, olha, o corpo ele foi desenhado para ativar o modo de emergência em situações de perigo e depois voltar para o estado de repouso. Mas o problema é quando o modo de emergência fica ligado permanentemente, quando o sistema nervoso aprende que relaxar é perigoso e que baixar a guarda é um risco. E aí a pessoa fica presa nesse ciclo. Está cansada de estar sempre em alerta, mas não consegue sair do alerta. Por quê? Porque o corpo parou de saber como é o repouso. E é aqui que começa a parte mais profunda de tudo isso. Porque não é só o corpo que fica tenso. É a relação com o silêncio que muda. E tem um momento da semana que, para mim, particularmente, revela tudo isso com uma clareza enorme. É o domingo. Por quê? Porque domingo é quando o barulho da semana diminui. Não tem reunião, não tem prazo, não tem desculpa para estar acelerado. Mas quando o barulho diminui, algumas coisas ficam muito barulhentas. Tem gente que simplesmente não consegue existir num domingo. A pessoa acorda, abre a janela, olha e já sente uma ansiedade sem motivo. Sem motivo aparente, né? Não teve nenhuma mensagem urgente, nenhum problema, mas parece que tem uma sensação de que alguma coisa está errada. Aí começa, levanta, senta, abre geladeira, fecha geladeira, olha notificações antigas, abre aplicativo sem querer, procura vídeo, troca de vídeo, anda pela casa. Olhando de fora, parece tédio, mas não é tédio. Porque tédio é quando você não tem nada para fazer e você quer fazer alguma coisa. Isso aqui é diferente. Isso é dificuldade de ficar dentro da própria cabeça quando ela para de precisar correr, né? E talvez a pergunta mais honesta que você pode fazer a si mesma ou a si mesma seja essa: o que aparece para você quando tudo fica quieto? Porque quando o movimento diminui, 4 coisas costumam aparecer. E cada uma delas fala sobre algo diferente dentro do que está acontecendo. A primeira é a ansiedade. Mas não é aquela ansiedade de que tem problema para resolver. A ansiedade de quem está esperando o problema aparecer. Diferente. Aí o corpo continua em estado de antecipação, continua escaneando o ambiente em busca de ameaça, mesmo quando não existe ameaça nenhuma. Por exemplo, você pega o celular, verifica a mensagem, não tem nada de urgente. 2 minutos depois, pega de novo. Não porque esqueceu que já verificou, mas porque alguma parte do seu sistema nervoso continua na função de vigilância. É como se o corpo não tivesse recebido o aviso de que, olha, agora pode descansar.
A segunda coisa é o vazio. E esse é muito o que a gente vive hoje em dia. Tem gente que genuinamente não sabe mais existir sem estímulo, sem vídeo, sem música, sem conversa, sem informação entrando o tempo inteiro. Aí, quando tudo fica quieto, aparece aquela sensação estranha, né, que é até difícil de nomear. Como se a pessoa não soubesse mais o que fazer consigo mesma. Ela senta, mas imediatamente precisa abrir alguma coisa, qualquer coisa. Não porque está entediada, mas porque ficar ali, quieta, com ela mesma, começa a parecer desconfortável muito rápido. E a questão não é julgamento, a questão é perguntar: quando foi a última vez que você ficou em silêncio por mais de 10 minutos, sem pegar o celular, sem colocar alguma coisa para te distrair, sem buscar distração? Para muita gente, a resposta honesta é: faz muito tempo. Vamos para a terceira coisa? É a solidão. E talvez seja a mais dolorosa, porque o movimento constante tem uma função muito específica. Ele esconde o quanto a pessoa está emocionalmente sozinha. Enquanto tudo está acontecendo, tem reunião, tem tarefa, tem trabalho, tem filho para cuidar, tem gente em volta, isso fica escondido. Mas quando finalmente desacelera, vem aquela sensação estranha, como se faltasse alguma coisa que a pessoa não consegue nomear. Mesmo quando aparentemente está tudo normal. E talvez por isso, tanta gente precisa dormir ouvindo alguma coisa, assistir alguma coisa para dormir, consumir alguma coisa antes de dormir. Porque o silêncio, ele começa a aproximar a pessoa dela mesma. E talvez ela ainda não esteja preparada para esse encontro. A quarta coisa, talvez seja a mais silenciosa de todas, que é o cansaço real. Porque às vezes a pessoa está funcionando no automático há tanto tempo que só percebe o quanto estava exausta quando finalmente para. Aí ela dorme e acorda cansada. Descansa, mas não se sente descansada, né? Tira férias e volta sem energia. Porque o corpo estava sobrevivendo, não vivendo. E existe uma grande diferença entre as duas coisas, né? Sobreviver é usar a energia para se manter funcionando. Mas viver é ter a energia além do mínimo necessário. E quando você passa tempo demais em modo de sobrevivência, o corpo gasta tudo só para continuar de pé. Não sobra nada para descansar de verdade. Então, as 4 coisas que aparecem no silêncio, a ansiedade, o vazio, a solidão e o cansaço real, não são sintomas separados, são faces do mesmo padrão. E esse padrão tem um nome. Mas antes de nomear o padrão, eu preciso te mostrar de onde ele vem. Porque entender a origem muda completamente a forma de olhar para isso. Nem todo mundo que está preso no estado de alerta permanente passou por algo traumático. Às vezes é uma coisa muito mais sutil do que isso. Tem gente que aprendeu desde cedo
que estar ocupada ou ocupado é estar seguro, que descansar é preguiça, que parar é perder tempo, que quem para fica para trás. Vê se identifica. E esse é um aprendizado que não veio de algo formal falado, ele veio da observação, veio de ver os adultos em volta funcionando sem parar, veio de aprender que valor vem da produtividade, que ser descansado é suspeito. Já outras pessoas ficaram em alerta por tanto tempo que o alerta virou identidade. Sabe, de ser a pessoa que resolve tudo, de ser quem está sempre disponível, ser quem não reclama, não para, não pede. Mas quando você passa anos sendo essa pessoa, parar deixa de ser descanso e começa a aparecer uma ameaça a essa identidade que você assumiu para si mesmo. Porque se você para, quem você é? Mas tem também quem usou esse movimento como um tipo de anestesia, porque enquanto está correndo, não tem tempo de sentir, não tem tempo de pensar, não tem tempo de perceber o que está errado. Nesses casos, o movimento funciona como um tipo de analgésico, né? Não resolve nada, mas entorpece o suficiente para conseguir continuar. Mas quando finalmente para, tudo que estava sendo evitado, inevitavelmente, começa a aparecer. Então, o desconforto do silêncio não é porque o silêncio é ruim, é porque o silêncio para de esconder. E a pessoa que passou anos usando a correria como proteção, de repente, está cara a cara com o que estava tentando não ver. Olha, mais uma origem, e talvez essa seja a mais comum hoje em dia, o ambiente externo, que nunca desliga. Então é notificação chegando a qualquer hora, mensagem que espera resposta imediata, o trabalho que toma até o seu final de semana, conteúdo infinito que garante que sempre tem alguma coisa nova para consumir. Hoje, o ambiente foi desenhado para manter você em estado de atenção constante, mas seu sistema nervoso foi treinado por anos a responder esse ambiente. Então, quando você tenta desligar, o sistema nervoso não sabe mais como fazer isso. Por quê? Porque ele nunca foi chamado a fazer isso por tempo suficiente, não teve treino. É como tentar dormir numa sala de jogos, com todas as luzes acesas. O corpo sabe que deveria dormir, mas o ambiente está sinalizando, ainda não, ainda tem coisa acontecendo. E é aqui que a gente chega na origem do padrão. O estado de alerta permanente não é defeito de caráter, não é fraqueza, não é frescura, é uma adaptação. O sistema nervoso aprendeu que descansar é inseguro, por um motivo específico que faz todo sentido na história da pessoa. E agora continua funcionando a partir desse aprendizado, mesmo quando o contexto mudou. E é aqui que as cartas entram. Porque o tarô lê padrões. E esse padrão específico aparece em pelo menos 3 cartas de formas bem diferentes. E eu vou te mostrar agora.
O 4 de espadas normalmente é lido como um arcano de descanso, de pausa, de recuperação, o guerreiro que deixa as armas de lado para descansar. Mas não tem uma leitura aqui que ela fica meio escondida. O 4 de paus sendo a pessoa que não consegue mais parar sem sentir culpa. Não porque ela não quer descansar, mas porque descansar ativou algum sistema de alarme interno. Vamos para alguns exemplos. Por exemplo, você finalmente tem uma tarde livre, sem compromisso, sem obrigações. Aí você deita no sofá com a intenção de não fazer nada por algumas horas. 5 minutos depois, você já está verificando e-mail. Não porque tinha algo urgente, mas porque ficar deitada ou deitado sem fazer nada começou a parecer errado. Como se você estivesse desperdiçando algo. Ou como se alguma coisa fosse acontecer e você ia perder. Outro exemplo. A pessoa tira férias. Mas no terceiro dia começa a sentir que está ficando para trás. Que os outros estão produzindo enquanto ela descansa. Que quando voltar vai ter acumulado tudo. E aí já começa a trabalhar no meio das férias. E não foi porque foi chamado, mas porque o descanso ficou insuportável. Mais um exemplo. A pessoa que não consegue assistir um filme até o final sem checar o celular pelo menos umas 3 vezes. Ou que pensa que 2 horas assistindo alguma coisa é um tempo desperdiçado, que depois que o filme acaba, fica com uma sensação de culpa, como se devesse ter feito alguma coisa mais útil. Quando o 4 de espadas aparece nesse lugar distorcido, ele não está pedindo mais produtividade, ele está pedindo que você questione de onde veio essa crença de que parar é perigoso. Já o 9 de paus é o soldado que já lutou muito, né, que está exausto, mas não consegue baixar a guarda. Mesmo porque alguma parte dele ainda está convicto de que a guerra não acabou. Vamos para um exemplo. A vida melhora, o período mais difícil passou, as coisas se estabilizaram, mas a pessoa continua funcionando como se a crise ainda estivesse ativa, continua esperando o próximo problema, continua com o sistema de defesa ligado no máximo. A pessoa não consegue confiar mais totalmente na calma. E aí ela fica esperando a calma acabar. Mais um exemplo. Alguém começa a tratar a pessoa bem, com cuidado, com consistência. Mas ao invés de relaxar, a pessoa fica mais alerta. Fica esperando o momento em que a gentileza vai acabar. Fica procurando um sinal de que tem alguma coisa errada. Porque bondade inesperada já ativou o sistema de vigilância, não o sistema de descanso. Mais um exemplo. A pessoa consegue o que queria. O projeto deu certo. O relacionamento está bem. O trabalho está estável. E ao invés de desfrutar, ela começa a se perguntar quando aquilo vai desmoronar. Fica esperando o problema aparecer. Como se existir sem problemas fosse um estado temporário que vai ser corrigido em breve. 9 de paus nesse lugar não precisa de mais força. Precisa aprender que a guerra que ele está esperando já terminou. E a rainha de espadas
Às vezes parece que uma pessoa que já ficou tão acostumada a sobreviver que transformou a vigilância em personalidade. Então, ela observa tudo, processa tudo, mantém distância suficiente para nunca ser pega de surpresa. Por fora parece força, parece controle, parece que ela tem tudo sob o seu domínio, mas por dentro o corpo nunca baixa totalmente a guarda. Exemplo, a pessoa nunca está completamente presente em algum momento. Está sempre monitorando, né? Sempre com uma parte da atenção de fora, analisando, avaliando se está seguro, se está indo tudo bem, se tem alguma coisa que ela precisa fazer. Nunca está totalmente dentro da conversa. Nunca está totalmente dentro da experiência. Sempre há uma voz de fundo que não desliga. Vamos para mais um exemplo. Nos raros momentos em que tenta relaxar de verdade, já tem uma vozinha interna que começa. Você deveria estar fazendo alguma coisa. Isso é fraqueza. Você vai se arrepender desse tempo desperdiçado. E o descanso se torna uma batalha interna em vez de um estado de repouso. Mais um exemplo. A pessoa acha impossível delegar. Impossível confiar que outra pessoa vai fazer direito. Impossível soltar o controle. E não é arrogância, mas porque soltar o controle ativa um medo antigo. O medo de que se ela parar de monitorar tudo, alguma coisa vai desmoronar. A rainha de espadas distorcida não precisa de mais controle. Precisa aprender que o mundo não desmorona quando ela descansa. E essas três cartas juntas, elas mostram algo muito importante. O 4 de espadas não consegue parar sem culpa. 9 de paus não consegue parar sem esperar o ataque. E a rainha de espadas não consegue parar sem monitorar. 3 formas diferentes de carregar o mesmo padrão. O sistema nervoso que aprendeu que descansar é inseguro. E agora vem a pergunta que eu quero deixar para você. A pergunta mais óbvia para quem chega até aqui é: como que eu faço para descansar de verdade? E eu poderia te dar uma lista com várias técnicas, né? Respiração, meditação, desintoxicação digital, mas nenhuma dessas técnicas resolve o problema de raiz, porque o problema não é a ausência de técnica, é a presença de uma crença muito antiga de que descansar é inseguro. E crenças não se mudam com técnica. As crenças se mudam quando a gente entende de onde elas vieram, qual era a função delas e percebe que essa função já não tem mais sentido. Então, a pergunta não é como eu descanso. A pergunta é: em que momento você aprendeu que parar era perigoso? Porque tem uma resposta para isso. Tem sempre uma resposta para isso. Talvez você tenha aprendido que quem para, fica para trás. Talvez você tenha aprendido que descansar é ser fraco.
Talvez você tenha aprendido que o movimento te mantém seguro de alguma coisa que você não quer encontrar quando para. E a partir do momento que você consegue nomear isso, o padrão já começa a perder força. Padrões não desaparecem da noite para o dia, mas você para de confundir o alerta com a realidade. Você começa a notar, isso é meu sistema de proteção antigo falando, não é o presente, a realidade. E talvez seja isso que descansar significa de verdade. Não relaxar por algumas horas, não apenas tirar férias, não só colocar o celular no modo silencioso, mas parar de sentir que você precisa estar preparada ou preparado para uma guerra que já acabou ou que talvez nunca tenha existido. Agora eu vou te mostrar como isso aparece na prática, em 3 situações muito concretas. A primeira situação, a pessoa que todo domingo à noite sente aquela angústia. A semana ainda não começou, mas o sistema já está ligado, já está antecipando, né? Já está se preparando para sobreviver à próxima semana. E percebe que faz tempo que não sente o domingo como um descanso. O domingo virou a antecipação da outra semana, não o encerramento da anterior. A segunda situação, aquela pessoa que conseguiu o que queria, então o projeto, o relacionamento, o espaço, mas ainda assim não consegue simplesmente estar bem. Então ela fica esperando alguma coisa dar errado, fica monitorando o que pode bagunçar, né? Ela é incapaz de habitar o bem-estar que chegou. E aí começa a se perguntar se existe algo de errado com ela, porque eu não consigo só ser feliz. Terceira situação, a pessoa que está exausta, que sabe que está exausta, mas que não consegue parar. E não é nem porque tem muita coisa para fazer, normalmente não é, mas é porque trouxe mais desconforto parar do que continuar. Porque o movimento, por mais cansativo que seja, pelo menos é familiar. E o desconforto do silêncio parece muito maior do que o cansaço de continuar correndo. Em alguma dessas situações você se reconheceu? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Isso ajuda muito o canal a chegar em quem ainda não encontrou esse conteúdo. E se você quiser entender onde exatamente esse padrão ou outros aparecem na sua vida, não de uma forma genérica, mas específica para você, é exatamente isso que eu faço nas leituras individuais. Tá? Não é previsão, é identificar os padrões que estão no comando e o que eles estão pedindo. O link está na descrição.